Olá, eu sou o professor Jorge Bolsinhas, da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, professor de Direito do Trabalho. Estou aqui para conversar com vocês sobre as medidas de enfrentamento das crises econômicas, ou melhor, da crise econômica particular provocada aí pelo coronavírus. Eu queria inicialmente já chamar a atenção de vocês para algumas pequenas particularidades na evolução da regulamentação das normas para o enfrentamento da crise. É a primeira das medidas que foram apresentadas no final do mês de março, em 22 de março de 2020, foi a medida provisória 927. Essa medida trouxe muita crítica, ela foi muito criticada tão logo lançada, em especial em razão de uma passagem, a passagem em que ela tratava da suspensão do contrato de trabalho e possibilitava que o empregado ficasse até 4 meses com o contrato suspenso, sem receber salário ou contraprestação alguma. Fazendo uma análise muito fria do que era essa medida provisória isoladamente, eu diria para vocês que ela era demasiadamente liberal no momento em que a gente vivia. Ela ia de acordo com a política que vinha sendo seguida pelo Ministério da Economia até então, de muita austeridade fiscal, de pouca intervenção do Estado na economia. Então, era uma medida que simplesmente acentuava a flexibilidade dos mecanismos tradicionais de enfrentamento de crise. Então, ela facilitava a conversão do regime de trabalho normal para o regime de teletrabalho, ela possibilitava, inclusive, que a regulamentação fosse feita depois que o regime já estivesse estabelecido, antecipação de férias, concessão de férias coletivas, antecipação de feriados, banco de horas, ou seja, ela pegava uma série de instrumentos que já existia na legislação brasileira, que nós já tratávamos como instrumentos habituais de enfrentamento de crise, e os transformava e os flexibilizava para que ficassem mais fáceis de viabilizar naquele momento em particular. O grande problema é que, com as críticas feitas em relação à medida de suspensão do contrato de trabalho, sem previsão de contraprestação pecuniária, o governo levou aí uma semana para regulamentar essa questão e a possibilidade de redução de salário com redução de jornada. E aí, nesse intervalo, muito possivelmente, a equipe econômica, a equipe que os assessora, percebeu que outros países estavam adotando políticas mais keynesianas para tentar enfrentar essa crise econômica, e aí vieram as medidas posteriores que vão numa linha diversa dessa primeira medida provisória 927. Então, a 928 simplesmente revogou o artigo 18 da 927, que é o artigo que trata da suspensão do contrato de trabalho. A 936, a 944 e a 945, elas têm uma estruturação bem distinta da 927. Essas 3 medidas provisórias mais recentes, elas mostram uma intervenção do Estado para tentar ajudar no enfrentamento da crise econômica. A despeito de se ter um viés um pouco mais liberal, defendendo menos intervenção do Estado na economia, ou defendendo uma maior intervenção do Estado na economia, é preciso reconhecer que, para enfrentar essa crise econômica em particular, era necessária uma postura mais ativa do Estado, porque nós estamos diante de uma crise econômica que é decorrência de uma suspensão do consumo, uma pausa no consumo por medidas sanitárias. Em suma, nós temos o grande impacto econômico que essa crise causa é que as pessoas estão isoladas em casa, né? Existe uma medida de distanciamento social que fazem com que elas não possam consumir e ajudar a girar a nossa economia. Numa crise como essa, para ter uma retomada econômica depois que ela seja superada, não adianta termos trabalhadores empobrecidos ou empresas completamente endividadas ou eventualmente fechadas e quebradas. Então, pensando nisso ou reconhecendo essa situação, o governo, no intervalo aí entre a medida provisória 927 e a edição da medida provisória 936 e das que lhe seguiram, no intervalo aí de pouco mais de 8 dias, o governo mudou radicalmente de estratégia e passou a adotar medidas muito mais intervencionistas, com uma participação muito mais ativa na economia.
E essas são as medidas provisórias 936, 944 e 945. A 936 regulamenta a possibilidade de redução de salário com redução de jornada. A 944 lança uma linha de crédito parcialmente financiada pelo governo para o financiamento das folhas de pagamento, né, do pagamento dos empregados das diversas empresas que aderirem a essa linha de crédito. E a 945 traz uma série de regras sobre o trabalho portuário. Vamos falar um pouco agora dos institutos que foram criados por essas diversas medidas, ou foram aperfeiçoados por essas diversas medidas. O primeiro que eu chamaria a atenção de vocês é o teletrabalho. O teletrabalho, ele não é propriamente uma medida de enfrentamento de crise econômica. Ela é uma forma de organização das tarefas e do trabalho. O teletrabalho, que foi regulamentado em 2017 pela reforma trabalhista, pela Lei 13.467, ele é um trabalho em que não há controle de jornada. Inclusive, está no artigo 62, inciso 3º da CLT, que é o mesmo artigo que trata dos trabalhadores externos e dos gestores que não estão sujeitos a controle de jornada. Esse teletrabalho habitual, ele não serviria e não acomodaria todas as possibilidades de funções que nós temos agora em razão da crise econômica, digamos assim. Ele era pensado para pessoas, para empresas que planejaram efetivamente uma forma de trabalho à distância, em que o empregado entregasse o resultado sem fazer diferença em que horário o trabalho seria realizado. O teletrabalho que foi viabilizado pela medida provisória 927 é um teletrabalho emergencial. Primeiro, se flexibilizou as formalidades para a regulamentação do teletrabalho. Então, o teletrabalho tem que ser anotado em carteira de trabalho. Essa anotação poderá ser feita a posterior, tá? Ou depois da conversão da medida em teletrabalho. O que se justifica até porque, quando a medida provisória veio, muitas empresas já haviam adotado esse sistema de teletrabalho. Segundo lugar, esse teletrabalho regulamentado pela medida provisória 927, ele pode ser baseado em tempo à disposição do empregador e, portanto, com controle de jornada. É o caso, por exemplo, e aí é importante citar um exemplo de uma situação como essa, do trabalhador de um call center, né, um operador de telemarketing, que de repente precisa passar a trabalhar da sua residência. E para fazer isso ele recebe da empresa um celular corporativo ou um 3G e começa a trabalhar da empresa. Só que ele trabalha no serviço de atendimento ao consumidor. Esse tipo de setor onde ele trabalha, não adianta querer fazer trabalho por tarefa, porque não é ele quem liga, ele tem que estar à disposição para receber as ligações. Então, numa situação como essa, ele vai continuar, ainda que remotamente a partir da sua casa, mas ele vai continuar trabalhando por tempo à disposição do empregador, com jornada certa e controlada. Então, é uma exceção à regra do artigo 62, inciso 3º, e foi viabilizada também pela medida provisória 927. A próxima medida que eu tenho para discutir com os senhores é a chamada antecipação das férias como medida de enfrentamento de crise econômica. E aqui a gente está falando inicialmente das férias individuais. Foi aquela empresa que tinha empregados já com período aquisitivo completo e que, de repente, resolveram conceder logo as férias para tentar, naqueles 30 dias iniciais de enfrentamento da crise, contornar a situação, esperar para ver o que acontecia ou coisas do gênero. Muitas empresas adotaram essa postura como primeira providência. O grande problema é que já se passaram mais de 30 dias das medidas de distanciamento social e nós ainda não vemos propriamente a luz no fim do túnel, ainda não invertemos as curvas de contaminação e ainda não há uma agenda para a redução paulatina, para o retorno paulatino das atividades econômicas. Ou seja, um período de férias não foi efetivamente suficiente, o que significa que quem adotou essa estratégia terá que conjugá-la com algumas outras medidas, pensar aí em algumas outras alternativas. A medida provisória possibilita, inclusive, a antecipação de férias futuras, né? Férias futuras seriam aquelas cujo período aquisitivo ainda não foi completado.
Embora a medida provisória não fale nada a respeito, né, muitos têm defendido a ideia de que, se você for antecipar férias futuras, você zerará o período aquisitivo e começará a correr um novo período aquisitivo a partir dessa determinação. É uma aplicação analógica do artigo 140 da Consolidação das Leis do Trabalho. Depois de completar um período de férias já vencidas, ou pelo menos que o período aquisitivo já foi completo, usar como estratégia antecipar férias futuras é uma possibilidade. Não sei se necessariamente é a melhor possibilidade. Vou discutir com os senhores sobre isso logo na sequência. Mas também há essa possibilidade prevista. O que não parece razoável, embora não seja vedado pela medida provisória, é antecipar 2 períodos de férias e, a partir daí, de esperar que o empregado trabalhe aí 12, 24, 36 meses para poder ter um período de descanso novamente. Aí me parece que essa medida extrapola um pouco a ideia do Instituto e vai ser vista com maus olhos pelo Justiça do Trabalho e pelos órgãos de fiscalização do trabalho. As férias coletivas também, a mesma coisa, era uma medida que já existia e sempre foi muito útil e muito interessante para o enfrentamento de crises setoriais. Tá? Para uma crise como essa, com tantas particularidades, ela pode até ser uma alternativa, imaginando um setor da empresa que tem que ficar completamente desativado, por exemplo. Mas certamente ela não vai ser uma alternativa suficiente, pela mesma razão que as férias individuais também não o são. Em relação à antecipação de feriados, de aproveitamento de feriados, é uma possibilidade, assim como acontece com o banco de horas, de uma forma muito próxima, e inclusive a legislação permite que, ao invés de você, nesse caso, formar o banco de horas com créditos de período de descanso para o empregador depois desfrutar desses próprios créditos, possibilita o contrário, né? Que você use agora um banco de horas, o regulamento e o banco de horas, em que o trabalhador vai primeiro vai primeiro descansar, para depois ter que trabalhar horas extras para compensar aquele período de descanso. Essa é a ideia da legislação, já tem sido muito criticada e muito debatida, mas, de toda forma, é uma medida que não vai se mostrar suficiente para o enfrentamento dessa grandíssima crise que nós vivemos no momento, em particular no mercado de trabalho e na economia como um todo. Ok? Tivemos, na sequência, um programa emergencial de manutenção do emprego e da renda. O que é esse programa emergencial? Em que ele consiste, basicamente? Ele foi uma política muito mais keynesiana do que liberal do governo, faz parte daquela mudança de percepção que eu compartilhei com os senhores, em que o governo federal estabeleceu um benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, né? Ou seja, as empresas que adotarem medidas para o enfrentamento da crise, que implique em perda total ou redução do ganho dos seus empregados, o governo contrabalancearia em parte essa perda econômica com uma espécie de benefício assistencial criado exclusivamente para o enfrentamento desse momento. Tá? Tem algumas situações muito curiosas em relação ao valor desse benefício emergencial. Para os empregados que passarem a não receber absolutamente nada, ou seja, tiverem o seu contrato de trabalho completamente suspenso, o valor do benefício equivale exatamente ao que ele ganharia de seguro-desemprego. O que passa uma mensagem que passa a seguinte mensagem: você vai ganhar a mesma coisa que você ganharia se você fosse dispensado sem justa causa, mas manterá o seu emprego e pelo menos uma perspectiva de voltar a trabalhar nessa empresa. Tá? Mantém o vínculo formado e com alguma esperança de que ele não precise ser dissolvido no futuro. E o valor que vai entrar na sua conta corrente é exatamente o mesmo, porque o benefício é equivalente ao que você ganharia de seguro-desemprego. Para quem tiver o salário reduzido, você vai ter uma redução, e aí a redução pode ser de 25%, 50% ou 70%, sem precisar de negociação com o sindicato ou de algum outro percentual, mas aí sim, precisando negociar com o sindicato. E no caso de uma redução que passe, uma redução em um desses percentuais, o valor do benefício vai ser o valor do seguro-desemprego
reduzido pelo mesmo percentual que foi reduzido no próprio salário do empregado. Uma questão que é importante chamar a atenção em relação a essa suspensão do contrato de trabalho, que foi prevista aí pela medida provisória 936, é que ela é bem diferente daquela anterior que havia sido prevista na medida provisória 927. Primeiro de tudo, porque na medida provisória 927, o empregador não era obrigado a pagar absolutamente nada para o seu empregado, e nem tampouco o governo. Agora, o empregador teria que oferecer um curso de qualificação profissional para os seus empregados. Pensando especificamente na medida provisória 936, a nova suspensão trazida por essa medida provisória, ela não tem nenhuma vinculação com a oferta de um curso de qualificação profissional. Ele até pode ser oferecido, existe essa possibilidade aventada em um dos dispositivos legais, mas não é uma exigência sine qua non, não há a regra de que só se poderá suspender o contrato de trabalho se a medida provisória se houver efetivamente uma oferta de curso de qualificação profissional para os empregados. Você pode simplesmente suspender o contrato de trabalho e, durante o período, esse seu empregado receberá o benefício pago pelo governo federal. Bom, tem alguma discussão em relação aos teletrabalhadores e aos que exercem função de confiança, né? O governo baixou uma medida posterior definindo que esses também poderiam ter a sua jornada reduzida, né? Apesar de não terem controle de jornada, eles poderiam ter redução do salário. Também é uma medida bastante controvertida. Eu realmente recomendo que a redução seja feita em pessoas que tenham controle de jornada, para que não venham discussões futuras acerca dessa medida, mas eu queria, mais do que tudo, passar para vocês um panorama sobre a melhor maneira, a melhor estratégia, o melhor mecanismo de enfrentamento de crise, e se nós, dentre esses, nós temos à disposição. E aí, em relação a esse ponto, eu lhes diria o seguinte, tudo depende da sua atividade econômica. Se você tem uma atividade econômica que permite que você continue desempenhando e continue ativo, fazendo com seus empregados, fazendo trabalho remotamente, o teletrabalho provavelmente é a solução para o seu problema. Então, sempre que possível, a mudança do regime de trabalho para um regime presencial, de um regime presencial para um regime de teletrabalho, essa medida é a mais adequada, a mais recomendada. Se você tem uma atividade econômica que foi afetada, mas não foi integralmente impossibilitada pela crise, pelas mudanças, pelo distanciamento social, um exemplo, um restaurante ou alguma empresa do setor de alimentação, que continua vendendo para entrega via delivery, mas que não tem mais a mesma demanda que tinha quando o estabelecimento estava aberto. Nesse caso, a redução da jornada com redução proporcional dos salários pode ser a medida mais recomendada para tentar ajustar aí as finanças a esse novo cenário. Agora, se a sua atividade não tem como ser efetivamente organizada, se a sua atividade não consegue continuar ativa enquanto o distanciamento social permanecer, né, exemplo de cinemas e outras atividades de entretenimento que geram grande aglomeração de público, nesse caso, a solução necessariamente será uma suspensão dos contratos de trabalho, até para evitar dispensa de empregados. É importante enfatizar também, sempre que a empresa escolher algum desses mecanismos de enfrentamento de crise, ela vai ter que garantir por algum período, por um período equivalente ao período da suspensão do contrato, ou por um período equivalente à redução, ao período de redução das jornadas e do salário, vai ter que garantir o emprego daqueles empregados que tiveram o contrato suspenso ou a jornada reduzida. Então, essa é uma cautela, uma garantia provisória de emprego, e os empregadores que optarem por essas medidas têm que estar cientes disso. Tá? Se não respeitarem esse período de garantia provisória de emprego, a solução automática será a
o pagamento das verbas rescisórias habitualmente devidas e o pagamento de uma indenização correspondente ao período que faltava dessa garantia, reduzida naturalmente pelo que foi a redução combinada e ajustada com o empregado. Ok? Em relação às restrições da cessação do contrato de trabalho, nós temos essas garantias provisórias de emprego, além dessa prevista na medida 936 para os empregados que tiverem seus contratos suspensos ou suas jornadas reduzidas. E aí um ponto importante de chamar a atenção é que o fato gerador da garantia não é propriamente o ato de redução ou de suspensão do contrato de trabalho. O fato gerador da garantia é o recebimento do benefício emergencial. Então, todo empregado que recebeu o benefício emergencial, porque teve o contrato suspenso ou a jornada reduzida, com o seu salário proporcionalmente reduzido, todo empregado que se encontrar nessa situação, ele terá garantido o seu emprego pelo período equivalente ao período de suspensão ou de redução do salário. Nós precisamos também lembrar que a Justiça do Trabalho, de um modo geral, ela tem, durante muito tempo, combatido o que eles consideram dispensas discriminatórias em razão de doença. O exemplo mais conhecido é o dos infectados com o vírus HIV. E essa mesma lógica pode sim ser apresentada para os empregados contaminados com o vírus COVID. Então, até porque existe um certo estigma em relação a essas vítimas, existiu principalmente no primeiro momento ali da pandemia. Mas para que esse risco não se confirme e não gere um direito à indenização, reparação, reintegração ou coisa do gênero, é importante que as empresas tenham muita cautela na hora de dispensar. Não dispensem empregados que estão afastados para tratamento de saúde, por óbvio, em relação a eles, o contrato fica suspenso para tratamento de saúde, tá? Inclusive a Lei 13.979, ela caminha nesse sentido, então não deve dispensar os empregados que forem contaminados, mas também tem muita cautela com relação àqueles empregados que são suspeitos de infecção, mas ainda não tiveram o teste positivo, digamos assim, por assim dizer. Eu queria também falar de forma muito breve com vocês sobre algumas medidas que o governo destinou para financiar a folha de pagamento ou redução momentânea de encargos. Existe um programa emergencial de suporte a empregos, instituído pela medida provisória 944, que permite que empresas tenham acesso a uma linha de crédito que é custeada em sua maioria pelo governo, mas em parte também pelas instituições financeiras, para financiar a sua folha de pagamento. Um detalhe que é importante que todos saibam é que toda empresa que recorrer a essa medida precisará necessariamente garantir a todos os seus empregados o emprego durante o período necessário para pagar até a última parcela da linha de crédito. Então, a contrapartida que o governo pede para esse financiamento da folha de pagamento é a garantia de todos os empregos durante o período necessário para a quitação do financiamento. A medida provisória também temos medida provisória permitindo o resgate parcial do FGTS para injetar um pouco de dinheiro na economia. Os valores, contudo, são bastante reduzidos. Mesma coisa em relação à antecipação do pagamento do abono anual de 2020. Tá? A medida provisória 927 também possibilitou que as empresas, principalmente impactadas por aquele primeiro momento de comunicação do distanciamento social, postergassem o recolhimento do FGTS de seus empregados. Então, durante 3 meses, elas não precisariam recolher, mas a partir de agosto precisariam pagar esse valor retroativo, ainda que parceladamente até o final desse ano. Muitas empresas, muitas instituições já aderiram a essa possibilidade, já regulamentaram essa possibilidade. E aí, para nós finalizarmos esse encontro, eu queria chamar a atenção de uma discussão que provavelmente será a discussão mais acalorada do período pós-crise econômica. Essa crise econômica ela foi uma situação de força maior ou, de fato, do príncipe. Essa discussão ela é interessante, são 2 conceitos jurídicos que eu vou explicar para vocês. A força maior é o gênero do qual fazem parte o fato do príncipe e o caso fortuito, e o que a gente chama de força maior em sentido estrito. A força maior é todo evento imprevisível e inevitável que impede a continuidade de um contrato, seja um contrato administrativo, um contrato com o setor público,
seja um contrato entre particulares, por exemplo, uma empresa privada e o seu empregado, mas se esse fenômeno ele torna impossível a continuidade do contrato de trabalho, a força maior permite a rescisão contratual, normalmente para os contratos cíveis, sem nenhuma necessidade de pagamento extraordinário, simplesmente a antecipação do fim do contrato. Para questões trabalhistas, existe uma repartição, como regra geral, do risco. Então, se for força maior em sentido estrito, tá? Um fenômeno humano que acaba impossibilitando a continuidade da prestação de serviço, ou um caso fortuito, um fenômeno natural que tem esse mesmo efeito, para fins trabalhistas, você divide o risco entre empregado e empregador, o que significa que as empresas que não conseguirem continuar a atividade posteriormente e tiverem que dispensar seus empregados em razão da força maior, de uma situação de força maior, elas pagarão umas verbas rescisórias pela metade. É um pouco a ideia de que o empregado assume parte da conta, porque deixa de receber metade, e o empregador assume a outra parte, porque ele paga metade das verbas rescisórias. Ou, se nós considerarmos que essa força maior é um fato do príncipe, porque há determinações da administração pública para que as empresas deixem de funcionar, em particular empresas de determinados setores. Se nós considerarmos que é um fato do príncipe, as verbas rescisórias serão pagas integralmente, mas não pelo empregador, e sim pela administração pública. Na medida provisória 927, afirma-se expressamente que esse estado de calamidade pública é uma situação de força maior. A discussão voltou muito à tona porque o presidente deu uma declaração, até tentando pressionar governadores e prefeitos a mudar a sua estratégia de isolamento e distanciamento social. O governo fez uma referência ao artigo 486 da CLT, que trata especificamente do fato do príncipe. Teremos muitas discussões sobre se é uma situação ou outra, e como vocês já puderam observar, o resultado prático é bem distinto. Numa, o empregado ganha só metade das verbas rescisórias e ganha do empregador, na outra ele ganha as verbas rescisórias integralmente, mas quem pagará é o Estado. Eu, particularmente, analisando tecnicamente a questão, eu estou inclinado a entender que é uma situação de fato do príncipe. Por que afirmo isso? Porque, a despeito de o vírus ser um fenômeno natural, né, ser um fenômeno da natureza, nós teríamos uma situação de caso fortuito e, portanto, de força maior, cuja aplicação seria da redução do valor das verbas rescisórias, se as próprias pessoas, os próprios empresários, os trabalhadores não quisessem eles próprios sair para trabalhar com medo do vírus, com medo da contaminação, para preservar a própria saúde. Quando há uma determinação do governo dizendo, mesmo que vocês queiram, vocês não irão trabalhar e se descumprirem a regra serão punidos, nós temos bem caracterizado que, embora o desencadeador do problema seja um fenômeno natural, seja o vírus, o que efetivamente impede a continuidade da atividade é a determinação governamental. Isso, a meu ver, é uma hipótese claríssima de fato do príncipe. Reforçando essa questão, eu diria para vocês que há o fato de algumas atividades, a critério do próprio governo, da própria administração, algumas atividades continuarem funcionando e outras atividades, a critério do governo, precisarem ser absolutamente interrompidas. Então, assim, para mim é um exemplo claríssimo de fato do príncipe, mas tenho visto muita divergência entre os estudiosos do direito do trabalho que têm se dedicado a essa questão. Então, eu diria para vocês que esse é um capítulo aberto ainda das discussões sobre o tema, aliás, como quase praticamente todos, né? E nós ainda discutiremos isso num futuro próximo com muita frequência e com muita intensidade.